Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Bom dia a todos. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Olha para o seu irmão aí do seu lado e fala para ele: seja muito bem-vindo à casa do Senhor. Amém. Essa é uma manhã onde a gente vai estar entregando as nossas ofertas ao Senhor neste lugar. Não sei o que você separou aí para entregar ao Senhor, mas esse é o momento de entregar a sua oferta. Glória a Deus. Não sei se você tem tido discernimento para ouvir a voz de Deus. Quantos aqui têm tido discernimento para ouvir a voz de Deus? O Senhor nos chama a sermos fiel na sua casa, sim ou não? O Senhor nos chama para honrar a Ele com o princípio da oferta e dos dízimos, sim ou não? Sim ou não, igreja? E você tem sido obediente ou você tem sido desobediente à palavra de Deus? Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos. Essa é uma palavra de Deus, ecoada pela voz do profeta. Ele não diz retei, ele não diz guardai, ele não diz poupai, ele diz trazei. Você precisa entender a palavra de Deus, porque se você não entender a palavra de Deus, você vai ficar preso naquilo que você pensa, naquilo que você acha e naquilo que foi construído em você até os dias de hoje. Deus, Ele é um Deus que não muda. Deus é um Deus que não negocia. E se Ele diz trazei, Ele está dizendo traga o que eu estou pedindo para trazer. Então, se você retém o que é para trazer a Deus, você está retendo o que é de Deus. E reter o que é de Deus é roubar a Deus. É Ele que diz nessa palavra. Quer você goste ou não goste, existe um princípio vindo da parte de Deus que você precisa ter necessidade de obedecer. Por quê? Porque você não obedecendo, você está em desobediência. E desobedecer a Deus é rebeldia, é desonra. Amém, queridos? Então a gente precisa ser fiel não ao pastor, ser fiel não ao ministério, mas ser fiel à palavra de Deus que diz trazei. E eu não trago porque eu quero, eu trago porque eu obedeço, porque eu entendo. E eu trago também porque eu sei que tudo que vem sobre mim, está sobre a minha vida, não vem porque Deus foi quem trouxe, foi Deus quem trouxe provisão. Então, se você é muito apegado às coisas desse mundo, você precisa pedir para Deus levar a você a desapegar. Glória a Deus, queridos. Você não vive mais do que você pode viver, daquilo que Deus pode fazer, porque você não entende princípio. Não. Não é que você não entende, é que você não quer entrar debaixo do princípio e obedecer. Porque entender princípio, eu tenho certeza que muitos aqui entendem, mas o problema é que as pessoas não querem obedecer o princípio. Isso é uma janela fechada nos céus, para que eu possa viver da parte de Deus
o que Deus está pronto e sempre esteve pronto para liberar sobre a minha vida. Isso é algo que eu digo para Deus, que a minha dependência não está nele, mas está em mim. Eu não sei se você sabe, mas eu quero dizer algo para você muito sério. Quando você não honra e não entende o princípio, ou não cumpre o princípio que você entende de Deus, você fere a Deus. Como assim, pastor? Porque você diz que Deus está sentado no alto e sublime trono, você diz que Ele é Senhor, você diz que Ele é o Rei dos Reis, mas você não tem coragem de dizer para Ele: Senhor, seja como for, eu dependo do Senhor. Seja como for, eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu penso. Eu sei que o Senhor pode abrir as janelas dos céus. Então a obediência não está palpada dentro do ministério, dentro da voz do pastor e dentro daquilo que a gente está pregando, mas sim daquilo que nós estamos ensinando. A questão de trazer é uma obediência à palavra de Deus. E você tem sido fiel e obediente à palavra de Deus? Ou você tem sido infiel à palavra de Deus? É você quem decide. Ou se continua sendo fiel, ou se continua sendo infiel. Eu posso até não saber da sua fidelidade, mas Deus sabe. Deus sabe. Quem precisa saber, sabe. Eu posso até não conhecer a verdade do teu coração, mas quem precisa conhecer, conhece. E quem precisa saber, sabe. Amém, queridos? Às vezes a gente não olha para a igreja com a amplitude que deveria. A gente deveria ter uns olhos diferentes com relação à igreja. Mas isso fica para uma próxima. Tomara que você esteja aqui para entender o que é olhar para a igreja com os olhos diferentes do que você tem olhado. Amém? O diácono já passou, já recolheu a sua oferta. Glória a Deus para quem foi fiel à palavra de Deus nessa manhã. Quero compartilhar uma palavra com você que está lá no livro de Gênesis 22. Gênesis 22, a partir do versículo 1. Gênesis 22, a partir do versículo 1. Quem for achando, diga assim: eu achei, pastor. Já estamos compartilhando no telão. Gênesis 22. Se você quiser acompanhar, seja muito bem-vindo. A palavra diz assim, no início de tudo: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vá-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento.
Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, para matar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-te-á até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou a Abraão os seus servos, e junto foram para Berseba, onde fixou residência. Até aí. Amém, queridos? Levante a sua mão, ore por mim nessa manhã. Diga assim: Senhor, abençoa a vida do pastor César, no corpo, no físico e no emocional. Que ele possa ser um instrumento nas suas mãos para ministrar a minha vida. Hoje é o primeiro dia da semana, e eu sei que a minha vida será uma semana abençoada, porque eu estou iniciando no lugar certo. Eu sei que o pastor não tem nada para me oferecer, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus pode, através dele, falar ao meu coração. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Sabe que já faz dias que eu estou ruminando essa palavra. Gênesis 22 não é somente a história de um sacrifício que foi no momento certo, na hora certa, interrompido, mas é o início de um ciclo onde foi escrito uma grande história
através da vida desse homem, através de toda a humanidade, e hoje respinga até em você e até em mim. Essa história de Gênesis 22, ela inicia após a obediência de Abraão, um novo começo para mim e para você. Se a gente pegar essa visão e essa passagem, a gente pode colocar ela praticamente ao lado da cruz, do sacrifício de Jesus, e fazer até uma equiparação. Porém, claro que o sacrifício de Deus foi maior que o sacrifício de Abraão, mas vindo da parte de Abraão, um ser humano, também dita que ele também teve coragem de chegar até onde chegou, até o Monte Moriá, e ser obediência. Então, Gênesis 22 é onde se inicia, no Monte Moriá, o lugar da fé, onde Abraão experimentou receber da parte de Deus um escudo, e esse escudo o alimentou e o protegeu todos os dias da sua vida. Eu não sei se você sabe, mas isso também é para você, e é para todos os cristãos, para todo crente que anda em fé e anda em obediência. E a gente pode ver que esse sim de Abraão, dentro dessa história de Gênesis 22, trouxe para ele uma dor, trouxe para ele durante essa caminhada de 3 dias um tempo de reflexão, mas também depois de chegar ao final e ver que Deus pôde trazer uma provisão, ele também viu que é possível, mesmo diante de dor, mesmo diante de adversidade, não se perder do propósito, não se perder da verdade, não se perder da palavra, e continuar firme, e continuar alicerçado. E essa verdade, a verdade de Deus, que é a base da nossa vida, da nossa história, ela permanece até hoje. E hoje eu queria falar de algumas coisas dentro dessa história, dessa palavra, que está enganjada dentro de 6 situações que eu coloquei aqui, para que a gente possa chegar em algum lugar dentro daquilo que Deus já me ministrou. E uma delas está o perigo do presente, a outra é a incoerência divina, a outra é o risco compartilhado, a outra é a fé teocêntrica. O que é a fé teocêntrica? Teo quer dizer Deus, cêntrica quer dizer centro, significa que Deus é o centro de tudo. Então a gente precisa ter uma fé teocêntrica, dizendo que Deus é o centro de tudo. E a solidão do altar. E para encerrar, eu vou dizer também que dentro de tudo isso existe um ponto de transição. Repita assim comigo: Senhor, nos ajude a entender tudo aquilo que o Senhor tem para falar nesse dia. Glória a Deus. Então, o perigo do presente. Abraão, ele recebeu da parte de Deus uma voz profética, e ele caminhou sobre essa voz profética, e a palavra dita por Deus é que ele seria abençoado, e que através dele a nação seria grande, sim ou não? Mas ele não podia ter filho. Mas Deus, no tempo oportuno, o visitou e o presenteou com aquilo que Deus tinha dito para ele. E ele foi visitado por Deus na velhice. Logo na velhice ele pôde ter o filho que Deus disse que ele teria, para se tornar uma grande nação. O que eu quero dizer para você, em primeiro lugar,
não deixe que a bênção tome o lugar do abençoador. Não deixe que aquilo que Deus te presenteie seja muito maior do que Deus que te presenteou. Deus pode te prosperar, Deus pode realizar os sonhos do seu coração, Deus pode te colocar em lugares aonde você nunca imaginou chegar, e Deus pode te levar a viver o que você nunca imaginou viver, mas não deixe que isso tome o lugar de Deus na sua vida, colocando isso como sendo o seu Deus. Hoje a gente vê pessoas se perdendo de Deus porque recebeu de Deus aquilo que esperava que Deus fizesse. E a hora que Deus chega num confronto como chegou para Abraão, eles não têm coragem de colocar Deus em primeiro lugar e deixa Deus para depois, como sendo o segundo plano. Por isso que Deus inicia com Abraão um teste, iniciando: Abraão, aquilo que eu te dei, hoje eu quero tomar de volta. Aquilo que eu te dei agora não é mais seu, é meu. E hoje as pessoas não conseguem olhar para isso, e elas colocam aquilo que recebeu no lugar do abençoador. E Deus, que devia ser o primeiro, se torna às vezes o último. Aí vem marido primeiro, vem filho primeiro, vem empresa primeiro, vem bens primeiro, tudo vem primeiro. E Deus espera. Não, querido, é o inverso. Tudo espera e Deus é o primeiro. Tudo é depois e Deus é o primeiro. Então, quando a gente entende isso, fica tudo mais fácil. Isaac era um milagre vindo da parte de Deus encarnada, onde Abraão recebeu. Era algo precioso, porque veio de Deus e era precioso, mas ainda assim não poderia ser para Abraão mais precioso do que Deus. Então o risco para Abraão não era simplesmente perder um filho. O risco para Abraão ou para você não é simplesmente perder aquilo que Deus te deu, mas perder o benefício de andar, caminhar e ouvir a Deus. E o que é mais importante para você? O que tem mais validade para você? Abraão entendeu que entregar o que Deus tinha dado era o que ele poderia fazer. Porque Deus, ele colocou Deus acima de Isaac, colocou Deus acima do amor pelo filho. E aonde você tem colocado Deus? Deus não queria de forma alguma que Isaac, o presente, se tornasse um ídolo na vida de Abraão. O que você tem colocado como ídolo na sua vida? O que você tem colocado como primeiro na sua vida? Sabe, queridos, quando Deus pede para você o que Ele mesmo deu, é porque Ele sente que dentro do teu coração já existe uma corrupção e uma troca que Deus não disse, nunca disse para você fazer. Porque aonde estiver o seu coração, aonde estiver o seu coração, ali estará o seu Deus. E o que isso faz, pastor? Isso me protege e vai me proteger. Isso vai me guardar. Isso vai me brindar. Isso vai me colocar numa posição de não me tornar de forma alguma
de me tornar um escravo daquilo a qual eu estou caminhando ao lado, ou aquilo que está perto de mim, ou aquilo que Deus me deu. Então as pessoas hoje, elas estão se tornando ou barganhando a fidelidade de Deus, o amor incondicional de Deus, o poder de manifestação de Deus poder fazer infinitamente mais sobre a sua vida, por coisas tão pequenas que Deus já fez. Porque receber Isaac como presente, receber Isaac como provisão, receber Isaac como milagre, era muito bom, mas não era somente essa a promessa de Deus. A promessa de Deus era que ele seria uma grande nação. Então a gente precisa entender aonde Deus vai nos levar. A gente precisa entender a palavra que Deus está liberando e aonde nós vamos chegar daquilo que Deus liberou. Por quê? Porque no meio desse caminho pode haver interrupções, e essa interrupção me paralisa e faça com que eu não seja beneficiado daquilo que Deus já liberou sobre a minha vida, daquilo que Deus já liberou sobre a minha história. E é por isso que, se aquilo que Deus fez, ou aquilo que Deus está fazendo, está ocupando o trono de Deus, você precisa parar nessa manhã, você precisa parar nesses dias, para refletir como está a sua vida. Ou se você já colocou isso no lugar do trono de Deus, você está vivendo sem a proteção de Deus, sem o cuidado de Deus, e você tem feito com que isso tenha paralisado você, tenha paralisado a sua história, tenha paralisado a sua casa, tenha paralisado a sua família, de ser beneficiado de viver muito mais. Vocês estão comigo? Porque aonde Deus vai levar você, e o que Deus vai fazer na sua história, não está condicionado com esse momento que Deus já fez. Isso é só o princípio. Repita comigo: isso é só o princípio. Então, se isso é só o princípio, existe uma abrangência maior do que Deus vai fazer, porque a promessa de Deus para a minha vida é muito maior. Então Deus olhou para Abraão e disse assim: Abraão, você está se perdendo. Abraão, não é por aí. Abraão, e foi um momento de Deus chamar a atenção para aquele homem, chamar a atenção dele para Deus, para que ele pudesse voltar novamente e ser fiel, e entender que o adorado e o que devia de ser adorado é muito maior do que o benefício e o presente que ele recebeu. Pastor, eu queria tanto uma bicicleta da parte de Deus, que eu estou indo no culto a pé. Aí vem um irmão aí, que é chacoalhado por Deus, compra uma bicicleta e te dá. Querido, culto, hoje é dia de cultuar o Senhor. Não, hoje é dia de andar de bicicleta. Querido, não, querido, é a bênção. Não é a bênção, é o abençoador. Pastor, o meu carrinho não está aguentando mais, Senhor, eu preciso trocar o meu carrinho. Tá bom, filho, pode ir lá, pegue um mais novo. Deus traz a provisão. Aí liga o irmãozinho e diz assim: irmão, tem como tu me levar no culto? É caminho. Querido, hoje eu não vou para o culto não. Vai fazer? Vou aproveitar o carro novo que Deus me deu. Não é o que Deus, não é a bênção, mas é o abençoador. E hoje a gente vive isso, e as pessoas vivem isso.
Então, foi muito fácil para Abraão ouvir a voz de Deus e obedecer, porque ele sabia que ele estava com os olhos no abençoador e não na bênção. E ele sabia também que a promessa de Deus era para muito mais, e não era restrita somente para aquilo que ele estava vivendo, para aquilo que ele estava colhendo, para aquilo que Deus estava fazendo. Ele não limitou a Deus somente por aquilo que era simples, que já era bom, porque já era um desejo de coração de Abraão, mas ele não limitou Deus àquilo. Ele olhou com os olhos além, ele enxergou além, ele viu além. Querido, está na hora da gente ver além, está na hora da gente enxergar além, está na hora da gente acreditar que o Deus da provisão, que o Jeová Jireh, Ele visita você, quando você está com os olhos e com o coração entendendo o movimento sobrenatural. Aí fica fácil. E aí a gente entra dentro da incoerência, né, daquilo que Deus tinha feito para Abraão, que já era uma promessa. É como se Deus estava dizendo para Abraão, quando diz para ele: Abraão, está na hora de entregar o filho. Ué, como assim, Deus? O Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Que incoerência é essa? De agora olhar para mim e dizer: traga o seu filho, entrega o seu filho. Às vezes a gente está assim, a gente está buscando, está fazendo, está andando, está se preocupando, está envolvido, está com a mão no arado, as coisas estão fluindo, está acontecendo, de repente vem uma incoerência na nossa vida, que a gente começa a questionar situações divinas, situações de Deus. É como se a gente pudesse dizer para Deus e colocar Deus numa situação de exigir algo de Deus. Exigir algo de Deus, dizer para Deus o que Ele deveria fazer, como Ele deveria fazer, como Ele deveria agir, como Ele deveria ser na nossa vida. Que isso, Deus? Ficou doido? Não, querido. Deus é Deus. E se Deus está falando com você de uma forma que não tem te agradado, sinto muito te dizer, está na hora de você, querendo ou não, olhar para Deus e dizer: Deus, eu posso até não concordar, mas eu obedeço. Porque o fato de você discordar não impede você de obedecer. Não impede. Hoje nós estamos vivendo na igreja, eu estou preocupado com a igreja. Tenho falado para minha esposa, estou preocupado com a igreja, tenho orado pela igreja, mas eu não estou preocupado com o ministério família, estou preocupado com a igreja de Cristo. Estou muito preocupado com a igreja, porque hoje as pessoas estão customizando Deus, e eles querem um Deus que o agrade, eles querem um Deus que eles vão até Ele, como se fosse um restaurante 5 estrelas, e dissem assim: eu quero que o Deus que está lá sirva para mim aquilo que eu desejo, porque se Ele não servir, eu não vou mais lá, eu vou aonde existe uma palavra, ou aonde existe um movimento que me agrade. Então as pessoas estão se movimentando aonde e da forma que lhe agrade, para ouvir aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe traga um benefício. Não, querido, o bom é quando a gente ouvir uma palavra no culto, aquela palavra nos confronte, aquelas palavras nos leve a refletir, aquelas palavras nos leve para fora, nos leve para casa, a gente fica ruminando aquilo lá de uma certa forma e olhar para dentro de si dizendo assim: Deus meu, me perdoa e me ensina, Senhor, a não errar, a não pecar, a não sair do propósito. Não o que lhe apraz,
Hoje nós estamos vivendo isso. Uma igreja evangélica que está customizando um Deus e colocando Ele de uma forma que lhe agrade. Imagina para esse tempo, se Deus olha para Abraão e diz assim: Abraão, foi eu quem trouxe, foi eu quem deu, o milagre foi constituído por mim, pega e entrega. É loucura. Nós vamos viver loucura. Tem gente vivendo loucura, mas a loucura de Deus, e entendendo a loucura de Deus, e não se moldando aos padrões do mundo, mas se moldando ao padrão de Deus. Glória a Deus por você que tem entendido. Glória a Deus por você que está com os olhos do Senhor. Glória a Deus por você que está com o coração voltado em Cristo. Vocês estão comigo? Não dá, querido. E a gente não pode, de forma alguma, deixar que algo nos silencie. Porque se Abraão não sai para fazer o que Deus queria que ele fizesse, ele seria silenciado de ouvir a voz de Deus. E tem gente hoje vivendo, um silêncio de Deus na sua casa, um silêncio de Deus na sua família, um silêncio de Deus de comunhão com o Senhor, porque não conseguem obedecer. Não conseguem obedecer a voz de Deus numa coisa simples da parte de Deus: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na sua casa. Trazei. Imagine se fosse para trazer o filho Isaac. Deus, Ele é Deus. Sabe o que é mais triste? Que tem cristão que vive aborrecendo Deus, customizando Deus, e às vezes passa numa boca de fumo e vai querer se drogar, mas não quer dizimar e não quer viver a libertação. Senta numa roda de escarnecedores e se embriaga, mas não tem condições ou situação voluntária de obedecer a Deus. Tem gente, escuta aqui, eu vou falar agora para você, olhe para mim. As misericórdias do Senhor se renovam toda manhã, sim ou não? Se renova? Então quer dizer que toda manhã o Senhor te perdoa? Sim? Sim? O dia que você pecar e o sol não nascer, e você estiver em pecado, sem viver a misericórdia do outro dia, aonde você vai parar? O dia que você fornicar com a tua namorada lá, e as misericórdias não se renovam no outro dia, e Jesus voltar, aonde você vai parar? Aonde, meu filho? Aonde, minha filha? Você fica customizando Deus. E a gente precisa ser a igreja que não customiza, que vive o Evangelho. É por isso que Abraão não questionou nenhuma vez o Senhor, ele viveu a palavra. Ele não argumentou, ele foi. Sabe por quê? Porque a gente tem uma visão de 360. Essa é a minha visão. Mas a visão de Deus não é assim. A visão de Deus, ela é eterna. A palavra diz
que antes da palavra sair da minha boca, o Senhor já sabe. Então a visão de Deus, ela é eterna. E a gente precisa estar nessa visão e andar nela. Eu sempre digo para vocês, e eu vou continuar dizendo, eu não quero uma igreja cheia, mas eu quero uma igreja que vai subir. E eu quero ver você no céu, e eu quero estar com você no céu. Eu quero adorar o Deus que eu adoro, e o Deus que você adora junto no céu. E dizer assim: Senhor, essa é minha ovelha. Foi difícil entender, foi difícil para ela compreender, foi difícil para nós levarmos, trazermos ela para cá, mas ela conseguiu, nós conseguimos chegar junto. Deus quer você lá no céu, e eu quero te ajudar a chegar no céu. Então seja a igreja que vai subir. Seja a igreja que vai subir. Sabe, questionar a Deus é colocar Deus, um Deus infinito, dentro de um copo que tem finalidade. Aqui vai chegar uma hora que a água vai esgotar. É como se Deus fosse aqui, um Deus finito. Quando a gente questiona Deus, a gente coloca limite em Deus. A gente chama Ele de um Senhor que pode ir até certo lugar, e dali Ele não pode mais. Como isso? É por isso que o que acontece? É por isso que a lógica humana às vezes nos cega. A lógica humana nos cega a vontade de Deus. Que natureza humana teria Abraão para olhar para aquela circunstância e dizer assim: que isso? É uma lógica humana que traz cegueira e que não vai me fazer enxergar um horizonte e um Deus que é infinito dentro de um frasco, que eu tornei infinito, que eu tornei limitado. Vocês estão comigo? E aí, quando eu passo desse perfil, eu paro de viver uma lógica humana e começo a viver uma lógica sobrenatural, de um Deus grande, de um Deus infinito. E aí, igreja, entenda aqui: a murmuração não me afeta, o pecado não me atrai, as coisas que Deus faz sobre a minha vida se tornam pequeno, porque eu começo a servir um Deus grande, porque eu coloco o abençoador na frente da bênção que Ele fez, do que Ele me proveu. Então a lógica se torna diferente. A parte humana sempre vai estar por trás da parte sobrenatural, porque o Deus que eu olho não é um Deus finito, mas um Deus infinito. Vocês estão comigo? Amém, querido? Olha aí, já chegamos no 3, na metade. E quando a gente fala de compartilhamento, eu quero dizer algo para você. É melhor você viver um absurdo com Deus do que você viver uma lógica sozinho. E tem gente que não vai entender de forma alguma o que você está vivendo de absurdo liberado por Deus, mas é melhor você continuar nesse absurdo liberado por Deus do que você continuar andando sozinho, nessa lógica sozinho. Que absurdo pedir, Isaac. Era um absurdo para os olhos naturais, mas tinha algo lógico da parte de Deus. Não tem problema. Fazer o que Abraão fez precisava de um absurdo mesmo, de uma fé absurda, de uma coragem absurda, de um entendimento absurdo, de uma caminhada para aquele que se movimentava com os olhos do céu.
Tem hora, querido, que Deus vai te colocar numa posição para você assumir o risco, para você ser obediente, para você exercer a sua fé, e para Deus te testar, e para Deus te aprovar, para você vencer a caminhada e atravessar a ponte que Ele colocou sobre a sua vida, com um obstáculo. Um obstáculo. Não, pastor, vai ser tudo mil maravilha. Quem disse? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Assuma o risco para viver o resultado, porque assumir o risco com a palavra de Deus sempre vai ser infinitamente mais seguro do que assumir o risco sem a palavra de Deus. Se a gente for lá em Hebreus capítulo 11, quando fala dos heróis da fé, as situações da fé, tem uma palavra que diz lá, eu acho que está lá no versículo 19, Hebreus 11, 19, por ali. A palavra diz lá que Abraão, ele tinha entendimento dentro de si, que mesmo que se ele chegasse até o final com o sacrifício, de sacrificar Isaac, ele sabia que Deus, por ser o dono da vida, ou poderia ressuscitá-lo. Quantas coisas você perdeu na sua caminhada, que só Deus pode ressuscitar nesse dia de hoje. Quantas coisas você deixou de viver, porque você não tinha entendimento de algumas coisas. Tem gente que perdeu tempo com família, tempo com filhos. Tem gente que perdeu tempo fazendo o que não deveria. Tem gente que deixou de sonhar. Tem gente que não consegue experimentar uma alegria. Tem coisa que só Deus pode suprir na nossa vida, na nossa história. E Deus hoje quer te visitar no íntimo e no profundo, e dizer para você, e diz para você que Ele pode ressuscitar as coisas que se perderam. Então está no centro da vontade de Deus, e está vivendo a palavra de Deus, mesmo que o cenário seja desfavorável, você ainda permanece seguro. Por quê, pastor? Porque o risco com Deus tem vitória, e o risco sem Deus tem derrota, tem fracasso, tem desânimo. E hoje as pessoas querem estar sem Deus porque customizam Deus e depois fala que a culpa é de Deus. Mas Deus nunca esteve na história. Deus nunca deu uma palavra de respaldo para aquilo que você desejava ou queria. Então tem coisa que nós não podemos e não devemos culpar a Deus, mas se culpar e pedir para Deus, para que Deus gere em você uma oportunidade de retratação, porque Deus perdoa. A palavra diz que pecado confessado é pecado mas se não houver confissão, retratação, não existe perdão. Tem gente que tem vergonha de se retratar. Tem gente que tem vergonha de se humilhar. Tem gente que tem vergonha de se colocar na posição inferior diante de um Deus grande, que é só Ele que pode fazer. Por quê? Porque senão a gente não tem vitória. E aí a gente vai vivendo uma deriva, e vai permanecendo numa deriva, pelo simples fato de não fazer o que deveria de forma simples. Por quê? Essa falta de se garantir na palavra de Deus
E quando a gente volta para se garantir na palavra de Deus, a gente tem verdadeiramente a garantia de que não vai cair, não vai haver queda. Quando a gente fala de teolocentria, a gente fala que seja como for, haja o que houver, aconteça o que acontecer, abala a estrutura que abalar, a minha fé permanecerá nele. Você já parou para pensar, se você estivesse lá no Oriente Médio hoje, no meio daquela guerra, você estaria assustado, você estaria abalado, ou você estaria seguro? Existe duas visões que eu acho que dá para colocar dentro dessa situação. Uma, se eu estivesse no Oriente Médio hoje, e eu estivesse caminhando com Deus, debaixo da voz profética de Deus, obediente, de forma irrestrita, de forma imaculada, eu estaria com uma fé nele. Naquele que me sustenta, naquele que me guarda, naquele que me protege, naquele que me alimenta e aquele que me livra da aparência do mal. Essa seria uma. A outra seria aquela aonde você estaria fora da voz profética, aonde você estaria em desobediência, aonde você estaria vivendo ou caminhando as suas próprias vontades. Então você estaria longe da verdadeira fé teocêntrica. Por quê? Porque você não colocaria Deus como sendo a primícia, como sendo o primeiro, como sendo o primordial na tua vida. Então isso traria para você uma angústia, um medo e uma dúvida daquilo que você poderia esperar de Deus para você. Mas para esse tempo, aqui no Brasil, onde nós estamos seguros, estamos vivendo sem guerra, apesar que existe um conflito, uns conflitos políticos aí, que misericórdia. Mas eu creio que a vontade de Deus vai prevalecer. Deus está descortinando algumas coisas, e eu quero ver. Então, quando aqui no Brasil você está dessa forma, certo, obediente, firme, alicerçado, você está seguro. Mas se você estiver na outra bandeira, no outro caminho, do outro lado, você pode olhar e dizer assim: meu Deus. Vocês estão comigo, queridos? Está claro isso? E aí, a culpa de quem é e a decisão de quem é? E quem é o causador de tudo isso? É Deus? Não, não é Deus. Não é Deus. Sabe o que eu vejo aqui? Abraão não olhou para aquela situação e falou assim: Deus, vamos ter uma conversa. E tentou mudar Deus. Sabe, querido, a gente está querendo mudar Deus. Deus, muda de ideia. Deus, muda de ideia. Deus, por favor, muda de ideia. Deixa eu pecar, deixa eu errar. Deixa eu, Deus, fazer aquilo que me agrada, aquilo que me apraz. Isso daí é sacrifício demais. 2 cultos por dia, Deus, é muita coisa. Libera de um. Abraão não olhou para o grande sacrifício e tentou usar das suas artimanhas de tentar mudar a Deus. Ele nem argumentou, ele falou assim: existe algo para acontecer, existe algo da parte de Deus para ser liberado, existe algo abrangente da parte de Deus que vai ter um acontecimento mundial. Ei,
Existe algo da parte de Deus para a sua vida, que vai acontecer na tua casa, vai acontecer na geografia que você está. E sabe o que vai acontecer? Todos vão olhar e não vão acreditar, porque para eles é loucura, mas você que está entendendo, não tem nada de loucura, só tem o poder, o agir e a mão de Deus sobre isso. Está difícil. Não está difícil. É que os nossos olhos estão tornando isso difícil. Se existe uma pessoa que tem um caráter irrefutável, é Deus. Deus não é mau caráter, e nunca vai ser. Agora o homem, misericórdia. Então Abraão colocou os seus olhos no caráter de Deus. Vixe, Deus falando, é Deus que faz. Deus direcionando, é Deus comigo. Engraçado que Abraão, no meio dessa história, diz que ele seguiu todos os passos. Ele levantou o altar, ele colocou a lenha, ele colocou Isaac amarradinho, e ele levantou o cutelo. Levantou o cutelo para finalizar a ordem de Deus. Escute aqui, igreja. Olhe para mim. Nós não podemos usar, e Abraão não usou a fé como uma muleta. Usar a fé como uma muleta é uma fé que cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Não tem base, não tem sustentação. Ele usou a sua fé como uma veracidade dentro de si. E ele não se pautou em usar a sua fé. E a gente não pode usar o nosso Deus de um caráter inegociável só para obter o que desejamos, mas para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E às vezes coisas vão doer. Coisas vão doer. Porque se você confia somente em você e naquilo que você suporta e é capaz de fazer, você se torna o seu próprio Deus. E destitui Deus do lugar dele. E as pessoas vivem vivendo decepções por causa disso. Amém, queridos? Quando Abraão subiu no Monte Moriá, eu sei que hoje está um pouco cansativo, mas eu preciso encerrar como Deus quer. Vamos falar da solidão do altar. Quando Abraão subiu para poder sacrificar e cumprir o que Deus queria, primeiro ele sai de casa com Isaac e mais 2 servos, mas ele sobe no altar sem plateia. Abraão subiu no altar somente com o sacrifício. Ele diz para eles: esperais aqui, que vamos ali, sacrificamos e voltaremos. Ele diz assim, esperais aqui, que vou ali sacrificar e voltarei. Ele já estava no plural, dizendo voltaremos, porque a sua fé era uma fé
inabalável diante de Deus. E ele sabia que ele iria voltar. Sabe por que Abraão sobe sozinho? Porque ele sabia que se ele leva aqueles 2 servos junto com ele para o sacrifício, haveria interferência. A influência de terceiros na tua vida pode te roubar das novidades dos céus. Porque aquilo que para eles é loucura, para você é entendimento. Aquilo que para eles não é entendimento, para você sobressai sabedoria da parte de Deus. Tem gente que está deixando de viver o que Deus quer fazer na vida da pessoa. Por quê? Porque terceiras pessoas estão sendo má influências. Pessoas que estão perto não estão entendendo a visão e o chamado e os dons que Deus tem colocado e aonde Deus quer te levar. E às vezes é pessoas que diz que te ama, mas não estão alinhados com você. Querido, o que você vai fazer? Porque você imagina aqueles 2 servos lá em cima. Não era ali somente aquele momento que estava se abrindo uma janela. Não era ali somente aquele momento que estava gerando um acontecimento. Mas Deus já estava expandindo uma situação para minha e para a sua geração. Porque depois do acontecimento, Deus diz que bendita seria todas as famílias da terra. Era muito maior e muito mais grande do que todo mundo pensava. Então tem coisa que você não está vivendo, que é muito maior e muito mais grande do que você pensa, porque pessoas que estão perto de você, terceiras pessoas, não estão alinhando e não estão entendendo as loucuras da parte de Deus, as loucuras da parte do Senhor em agir na tua vida, em agir na tua história e transformar o ambiente aonde você vive. Vocês estão comigo? Então essas coisas se tornam um obstáculo. E é nesse momento que Deus nos trata no secreto. Queridos, escute aqui. Grandes atos de obediências não precisam de plateias, nem precisam de aplausos, nem precisam de luzes sobrenaturais. Não precisa de nada disso. Só precisa de um verdadeiro altar levantado para o Senhor, que Ele vai receber como aroma suave no céu e dizer assim: minha igreja está entendendo, o meu povo está entendendo, as coisas estão alinhadas no céu com a terra, diante daquilo que está se vivendo naquele momento. É no secreto que levantamos grandes altares e vivemos grandes revelações. Grandes revelações. Vai se colocando de pé. Tem vozes humanas que estão sobre a sua vida, que precisa ser arrancada hoje. Tem vozes humanas que você tem ouvido, que você não deveria ouvir. Querido,
Para de usar plateia onde Deus está querendo privacidade, aonde Deus te chama para o íntimo, aonde Deus te chama para o secreto. Se não tenho ti, a tua graça que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti? Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? E para encerrar, dentro da transição, o agir de Deus não vem sobre as nossas vidas quando nós temos tudo sob o controle, mas na verdade o agir de Deus vem sobre as nossas vidas quando nós chegamos ao nosso limite. É o final daquilo que eu posso, que se inicia o agir de Deus para um milagre. Quando Abraão levantou o cutelo e chegou no seu limite, dizendo assim: daqui para cá eu não consigo fazer mais nada, foi que Jeová Jireh se manifestou. Quando você está no seu limite, você chega no ápice da sua situação, e você diz: Senhor, daqui para frente eu não posso fazer nada. É que se abre uma porta para Jeová Jireh se manifestar. Escute aqui,
o cordeiro da provisão para substituição já estava lá. Ele só foi revelado. Ele só foi revelado. Aquilo que Deus tem para fazer e quer fazer na sua vida já está aí. Ele só precisa ser revelado. Mas para isso você vai precisar fazer uma coisa. Você vai ter que dizer para Deus: Deus, hoje eu cheguei no meu limite, eu cheguei no meu ápice, eu cheguei na situação insuportável da minha vida e eu não estou mais no controle. É o Senhor. E aí vai se abrir algo sobrenatural. E aquilo que Deus já tem para você vai se manifestar. Jeová Jireh vai se revelar a você. Que e qual situação nessa manhã você precisa deixar no seu monte Moriá? No lugar do sacrifício. E é só depois disso que Jeová Jireh vai se revelar. Eu não sei o que você vai fazer, eu sei o que eu faria. Deus só te chama a dizer: Senhor, existe um limite, e esse é o meu limite, e hoje eu quero entregar o meu Isaac e dizer para o Senhor: se manifesta. Se você quiser sair do seu lugar enquanto o louvor vai estar tocando, eu sei que tem algo da parte de Jeová Jireh para você neste lugar. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua graça que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta.
aqui na frente. Repita assim comigo. Põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor, nessa manhã, como ato profético, eu estou no monte Moriá, o lugar do meu sacrifício, o lugar da minha entrega. Hoje eu quero deixar neste lugar o meu sacrifício, e eu peço ao Senhor, que é o Jeová Jireh, o Deus da provisão, que revele para minha vida aquilo que vai ser transicionado sobre a minha vida nesse momento, porque eu quero hoje, de uma vez por todas, entregar o Senhor o controle da minha vida, porque até aqui eu consegui chegar, e a partir de aqui o Senhor é aquele quem vai guiar, quem vai comandar e quem vai fazer o sobrenatural sobre a minha história, porque a tua palavra foi liberada no princípio de tudo, que todas as famílias seriam benditas sobre a terra, e eu sou a geração de Abraão. Então hoje, profeticamente, diante do Senhor, eu quero tomar posse da palavra que foi liberada no Monte Moriá sobre a vida de Abraão, porque ela também faz parte da minha vida e da minha geração. Amém? Glória a Deus. Só tenho você. Eu quero alguns homens aqui e algumas das mulheres para abraçar esses homens que estão aqui na frente. Eu vaguei. Libere uma palavra sobre a vida deles. Agora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Glória a Deus. Levante a sua mão. Diga assim: Senhor, apresentamos ao Senhor a vida do Vanderlei Donizete da Silva. Peço ao Senhor que o visite na UTI. Regula, Senhor, a sua pressão. Visita ele, Pai, com cura, e toda a situação que tem levado ele a ter enfermidade, que seja dissipado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, estaremos aqui quinta-feira às 19h30 para cultuar ao Senhor neste lugar. Que as misericórdias do Senhor te alcance, que a bondade de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que os seus olhos estejam fitados nos céus e não na terra. Deus te abençoe, família Herdeiros do Reino. Vá na bênção do Senhor e que o Senhor te acompanhe, em nome de Jesus.